Recentemente, o australiano Brandon Wu abriu um canal de ioiô traduzido em português. Com vídeos curtos e dinâmicos, o canal chamou a atenção das pessoas no Brasil de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Será que o ioiô no Brasil finalmente vai alavancar e o esporte vai crescer? A minha resposta para isso, infelizmente, é não. E eu vou tentar justificar o porquê. Mas, dando spoiler, o motivo é dinheiro. Quando eu comecei a jogar ioiô lá em 2005, a minha mãe comprou meu primeiro ioiô, que foi este daqui, e o preço na época, 2005, era R$3. E a gente sabe que existe uma coisa chamada inflação, que é um aumento de preços com o passar do tempo. E hoje em dia você consegue encontrar ioiôs daquela mesma qualidade por cerca de R$15. Claro, depende muito do site, depende muito do anúncio, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média você consegue por uns R$15. E lembra que a gente falou do Brandon Wu? O problema é que ele viralizou com dois tipos de manobras, Godspeed e DNA. E adivinha só, não dá para fazer nenhuma dessas duas manobras com ioiôs de R$15. E por causa da febre do ioiô nos anos 80, 90 e início dos anos 2000 por causa da Coca-Cola, a cultura do país, a cultura do Brasil, começou a associar o ioiô a um brinquedo barato. Afinal, na época, você só precisava dar uma pequena quantia em dinheiro e trocar por tampinhas. E convencer uma pessoa a pagar caro num ioiô que tradicionalmente é visto como brinquedo não é uma tarefa simples. Mas acontece que o Brandon Wu conseguiu convencer as pessoas a pagar muito mais do que R$15 num ioiô de rolamento que é bem mais caro. E o resultado disso é que as lojas online no Brasil rapidamente ficaram sem estoque, porque não era muito comum você ter uma demanda tão grande por ioiôs que são mais caros. Bom, Patrick, então é só questão das lojas online reporem o estoque que tá tudo resolvido, certo? Não é tão simples assim. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está custando R$5,50, a cotação do dólar. E esses ioiôs que o Brandon Wu usa e popularizou, esse tipo de ioiô de rolamento mais avançado, não é fabricado, não é produzido no Brasil. Então, para comprar ele, para as lojas comprarem ele, você precisa pagar em dólar. E aí vem uma burocracia imensa, infelizmente. Você tem muitas restrições, muitas exigências, muita documentação que é necessária. Você tem toda a regulamentação do Inmetro, tem que pagar licença, autorização, registro e o escambau. E você ainda tem que torcer para as suas mercadorias, para o seu lote de ioiôs não parar na alfândega e não ser devolvido para o país de origem, porque tem essa também. Uma coisa eu garanto, se você quiser vender ioiôs no Brasil, sua vida não será nada fácil. Certo, Patrick. E por que não fabricam esses ioiôs profissionais no Brasil? Por dois motivos principais: custo e qualidade. E como exemplo, eu vou pegar aqui a marca Timeless, que é brasileira, só para vocês entenderem. Eu já vi o mesmo modelo de ioiô, o mesmo projeto de ioiô ser feito, ser usinado aqui no Brasil. E os resultados foram muito diferentes. A diferença entre esses dois caras aqui, que teoricamente eram para ser o mesmo modelo, é de 10 gramas. Talvez para você 10 gramas possa parecer pouco, mas para um ioiô que tem que ter uma precisão muito grande no projeto é muita coisa. E 10 gramas é só um exemplo, às vezes é mais, às vezes é 19 gramas de diferença. Fora todo o risco do ioiô sair tremendo, trepidando, ele sair vibrando ao invés de girar de maneira correta, que é um problema que realmente acontece se você tentar fabricar, produzir um ioiô aqui no Brasil. E ainda falando da Timeless para dar de exemplo, pessoal, o último modelo de ioiô, aliás, o último modelo fabricado por uma marca brasileira de ioiô profissional foi o Glamour, lançado em 2021. O lote inteiro, todos os 200 ioiôs saíram de maneira perfeita, sem nenhum problema na usinagem, sem nenhum problema na fabricação. E sabe por quê? Porque não foi produzido no Brasil, foi produzido na China. E não, a Timeless não é a única marca que fez isso não, de produzir na China. De novo, além de ser mais barato do que produzir no Brasil, a qualidade é muito melhor. Ah, Patrick, eu entendi. Se você é uma loja de ioiôs no Brasil, é difícil de vender, é difícil de comprar, tem muita burocracia, mandar produzir no Brasil não é uma opção muito viável, então eu mesmo vou comprar de fora.
Eu não gostaria de ser o portador de más notícias, mas nesse caso não tem jeito. Imagine que você quer comprar um ioiôzinho aí que você viu numa loja chinesa, num site chinês, por exemplo, AliExpress ou Shopee. E você achou esse ioiô por, digamos, $20. O preço dele é $20. Vamos fazer as contas, pessoal. $20, a cotação no dia que eu tô gravando o vídeo é que o dólar vale R$ 5,50. Esses $20 se transformam em R$ 110. Mas tudo bem, pelo menos você consegue o ioiô que você quer, você consegue um bom ioiô, R$ 110, legal. E vamos imaginar o cenário feliz, que você conseguiu algum cupom de desconto e conseguiu frete grátis. Não precisa pagar frete, só os $20 do ioiô. Ainda assim, você vai ter que pagar uma coisa chamada ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a quantidade de imposto que você vai ter que pagar varia um pouco dependendo do seu estado. Por exemplo, eu moro no Paraná e a taxa aqui atualmente é de 19,5%. Estados como São Paulo, Minas Gerais, se eu não me engano, é 18%. E alguns lugares, alguns estados como Rio de Janeiro e Piauí, isso chega a 21% ou 22%. Mas só para a gente continuar com o nosso exemplo, vamos dizer que é 20%, beleza? 20%. Dependendo do estado pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, vamos dizer 20%. 20% de 110 dá R$ 22, então o valor total que você paga é R$ 132 por um ioiô que custa $20. Mas eu não terminei, porque muito recentemente foi sancionada uma lei que coloca ali, né, que permite a cobrança de imposto de 20% sobre importação. E como a gente viu, ioiôs geralmente você não encontra no Brasil, você vai ter que importar, comprar de fora. Então vamos refazer essa conta. R$ 110 tem o 20% de imposto sobre produtos importados e adivinha, tem além disso, agora sim, o ICMS que a gente colocou 20% para dar de exemplo. É 20% em cima desses R$ 132. Aplicando o ICMS, os 20% do ICMS nos R$ 132, o valor já passa para R$ 158,40. $20 já começa a não ser muito barato. E qual que é o problema, pessoal? Os melhores ioiôs, os ioiôs mais avançados, aqueles que são excelentes, utilizados pelos melhores jogadores, custam bem mais do que $20. Vamos fazer outra continha aqui com um exemplo meu. Esse ioiô aqui que eu usei para ganhar o Campeonato Brasileiro em 2022, ele custa $70. E lá vamos nós fazer continha de novo. $70, considerando que o dólar custa R$ 5,50, R$ 5,50, 70 vezes 5,50, o valor já vai dar R$ 385. Aí a maioria das pessoas que quer ter um ioiô bom, ela já não vai querer pagar esse valor todo. Mas vai piorar, pessoal. Porque qual que é a regra nova de tributação? Lembra que eu falei sobre o 20% de imposto sobre produtos importados? Isso vale se o produto custa menos de $50. Só que o problema é que a maioria dos ioiôs de alta performance custam mais do que $50. Quando você ultrapassa os $50 na sua compra, a tributação sobre os produtos importados de 20% vai para 60%. Pois é, pessoal, então em cima dos R$ 385 pode somar mais 60%. E fazendo essa continha, a compra já passa para R$ 616. Sim, é bem caro. Mas nessa continha eu ainda tenho que colocar o ICMS, que é 20% em cima desse valor que a gente calculou. Então R$ 616 mais 20% de ICMS, o valor total que você vai pagar passará a ser R$ 739,20. Pois é, um ioiô de $70 custa mais de R$ 700 se você for comprar diretamente. Eu já vi muito inscrito aqui no canal me perguntando: Patrick, por que eu não acho em nenhuma loja nacional, em nenhuma loja online, loja brasileira, um ioiô importado dessas marcas mais famosas aí, Caribou, Duncan, Yoyo Factory, Yoyo Recreation e tudo mais. A maioria dessas marcas você vai encontrar em lojas como Yoyo Sam e Yoyo Expert dos Estados Unidos. E lembra do ioiô de $70 que eu tinha comentado? Pois é, se você pensa no alto nível, é extremamente comum ioiôs que ultrapassam essa faixa de $70. Por exemplo, o atual campeão mundial e o atual campeão brasileiro usaram um ioiô que custa $160, que você consegue achar, por exemplo, na Yoyo Expert. Vamos então fazer mais uma conta para ver quanto custa se você decidir comprar esse ioiô. $160, pessoal, considerando o dólar a 5,50, que é o valor atual no momento que eu estou gravando o vídeo, vai dar
R$880, só no ioiô. E se prepara porque agora vem os impostos. Como ultrapassa os $50, você tem 60% de imposto sobre importação. Então, 880 mais 60%, o valor vai para R$1.408 por um ioiô. Mas esse é só o imposto sobre produto importado. Lembra lá do ICMS, que tem mais 20% em cima desse R$1.408. Somando 20% ao 1.408, você tem R$1.689 para você trazer o ioiô para o Brasil. E tem mais um agravante ainda, pessoal. Nas nossas simulações de ioiôs de 20 e 70 dólares, a gente não tinha considerado o frete. Só que se você comprar de uma loja dos Estados Unidos, ou talvez até de outro país, existem algumas lojas da Europa, no Japão, mas aqui o exemplo é dessa Yoyo Expert, que é a mais conhecida. A Yoyo Expert só envia para o Brasil se você pagar o serviço de transporte de alguma dessas empresas aqui. DHL, USPS, FedEx, e cada uma delas tem um custo aproximado. Claro que isso pode variar dependendo da época que você estiver vendo o vídeo. Os preços são diferentes porque algumas oferecem alguns benefícios, prazo de entrega diferente e tudo mais. E o custo aproximado, pessoal, é aí 72, 74, 117 dólares. Vamos fazer a conversão multiplicando aí pelos 5,50 que a gente conversou. E de cabeça eu não lembro quanto que são os valores, por isso que eu fiz um roteiro. R$ 399,57 para DHL, R$ 408 aí para o USPS e R$ 645 para você pagar o FedEx. Bom, vamos supor que eu não tenho pressa em receber o meu ioiô e vou escolher a opção mais barata. Ainda assim, eu vou ter que pagar R$ 399,57 só pelo serviço de transporte, o frete para trazer para o Brasil. Somando esse frete com o valor que a gente tinha do ioiô, você tem aí um custo total de mais de R$ 2.089 para você pegar um ioiô. E se você decidir pagar no crédito, né, e não pagar à vista no débito, existe mais um imposto que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E esse imposto incide quando você faz uma compra de uma mercadoria em dólar e paga no crédito. A taxa desse imposto é de 6,38% sobre o valor da mercadoria, no caso os R$ 880 originais ali do ioiô antes dos impostos. Ou seja, some mais R$ 56,14 de IOF para você comprar no crédito esse ioiô, e o custo total que você tem para trazer um ioiô do campeão mundial para você é de R$ 2.145. Para você ter uma ideia, a renda média do Brasil, pelo que eu andei pesquisando, é na faixa dos R$ 3.000, isso na média. Tem muita gente que ganha menos que isso. Logo, um ioiô bom, um ioiô de alta performance aí, vai custar muito caro e as pessoas simplesmente não têm condições de comprar. Claro, para você jogar e aprender, você não precisa de um ioiô de 160 dólares. Mas veja como 160 dólares se transforma em mais de R$ 2.000 para você ter acesso aqui no Brasil. E todos esses impostos que eu falei, né, imposto sobre produto importado, ICMS, IOF, revendedores, lojas nacionais que tentam importar aqui para vender no Brasil, vão ter que pagar também. E é óbvio, pessoal, uma loja que quer comprar ioiôs para revender tem que ter uma parcela de lucro para se sustentar. Então, se algum dia uma loja de ioiôs nacional quiser comprar ioiôs de fora para revender, seja a Ioiô Brasil, seja a Joybox, seja a Skrill the Yoyo, seja a Timeless, essas lojas vão ter que pagar toda essa tributação aí, todo esse frete aí. E como a gente tinha visto, produzir no Brasil não é uma coisa muito simples. E vamos voltar ao início do vídeo. Para que muita gente tenha acesso a ioiôs bons de qualidade para fazer aquelas manobras que o Brandon Wu faz, é simplesmente muito caro. Ou a loja que vai comprar vai pagar muito imposto, vai ter que vender um preço mais alto para ter uma margem de lucro e aí não vai conseguir vender. Ou você vai tentar comprar direto de uma loja e vai ser muito salgado para você, porque você vai pagar todo esse frete aí para ter um ou dois ioiôs que você compre, e simplesmente querer produzir um ioiô profissional de alta performance novo aqui no Brasil tá difícil, porque o serviço é mais caro do que na China. Agora eu não sei, porque com essa tributação toda talvez fique mais barato, mas os serviços de usinagem aqui do Brasil não têm a precisão necessária para você conseguir produzir um ioiô de boa qualidade. E se tiver, por favor, senhor da usinagem, senhora da usinagem, deixa aí nos comentários porque a gente tá precisando.
O resumo da ópera, pessoal, é que mesmo quando uma febre do ioiô de rolamento, ioiô mais avançado, vem por causa de um youtuber como o Brandon Wu, a realidade econômica do país faz com que simplesmente não tenha ioiôs suficientes disponíveis, ioiôs de alta performance disponíveis para todo mundo realmente adentrar nesse esporte. Aí, como a gente tem poucos jogadores entrando no esporte, poucos vão realmente evoluir e se destacar. E no Brasil, o cenário do ioiô competitivo, do ioiô profissional, do ioiô avançado não vai aumentar muita coisa. Bom, pelo menos essa é a leitura de cenário que eu fiz. Qual que é a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Agradeço muitíssimo ao Paulo, tá, pessoal? Aí o proprietário da Skrill The Yoyo, o site que traz uns ioiôs aí que podem parecer caros, mas depois dessa questão de tributação aí talvez não pareça tanto. Sugiro que você dê uma olhada nos links aí de lojas nacionais, lojas brasileiras, para avaliar as opções disponíveis, certo, pessoal? Então, muitíssimo obrigado ao Paulo aí que me ajudou com essa questão toda de entender essa questão de tributação e frete, que eu realmente não sabia muito. Muitíssimo obrigado a você que assistiu ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!